Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. Aqui que vos fala mais uma vez a vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa para os nossos corações em forma de áudio devocional. Para aqueles que ouvirem ou assistirem pelo YouTube, peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e ativem a opção de todas no sininho. A palavra de hoje que o Senhor nos deu encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 22, aleluia, do versículo 54 até o versículo 62, que tem por tema Pedro nega a Jesus. Diz assim o versículo 54: Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Uma passagem conhecida do povo de Deus, mas a qual Deus quer falar hoje profundamente, no profundo ao nosso coração e à nossa mente e à nossa alma. Jesus havia falado para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. Pedro disse: Jamais, Senhor. Eu morrerei por ti, mas não te negarei. Irei até a morte contigo, mas não te negarei. Primeiro lugar, quero dizer que quando Jesus fala algo, não adianta retrucar, não adianta reclamar, não adianta querer passar um corretivo por cima, querer apagar o que o Senhor falou. Que se o Senhor falou, vai acontecer, você querendo ou não, eu querendo ou não, se o Senhor falou, vai acontecer, por mais que a gente diga que não, mas a palavra do Senhor é a que prevalece. A última palavra é sempre a do Senhor. Glória a Deus. Então prenderam Jesus, levaram ele até a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia ele de longe. No momento que foi momentos antes do Senhor ser crucificado, foi quando Judas o traiu e ele foi preso. E estava sendo encaminhado para a sua morte de cruz, e morte de cruz por nós e pelos nossos pecados. Aleluia. E acenderam ali um fogo no meio do pátio, e estando todos assentados, Pedro também se assentou entre eles. Pedro queria saber, o que sucederia do Senhor, o que aconteceria com ele. E uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, colocou os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Aqui foi a primeira vez que Pedro negou Jesus. Para quem disse que ia até a morte com ele, que não negaria, já tinha negado a primeira vez. E como é que a gente nos dias de hoje acabamos negando a Jesus?
Pedro negou desta forma nos dias dele. Hoje a gente, se mentir, estamos negando a Jesus. Jesus fala, não ande com veste curto ou apertado, e a gente andar, estamos negando a Jesus. Aqueles que aceitou Jesus e voltaram para trás, se desviaram, negaram a Jesus. Aqueles que não obedecem a sua palavra, estão negando a Jesus. Da mesma forma que Pedro negou, até pior. Então, em uma desobediência, em uma rebeldia, aleluia, em qualquer coisa que não agrada a palavra do Senhor, uma inveja, uma porfia, uma discussão, que não haja arrependimento, a pessoa que fizer isso está negando a Jesus. Aquele que não anda na doutrina do corpo, da alma e do espírito está negando a Jesus. Aquele que não lê a sua palavra está negando a Jesus. Aquele que não ora está negando a Jesus. Aquele que não jejua está negando a Jesus. Porque ele disse, chegará a hora que vós jejuareis quando eu for tirado da terra. Orai e vigiai. Isso tudo é mandamento para nós. Amai a Deus, o nosso Deus e Pai, acima de tudo, e amai o nosso próximo. Então, se não ama a Deus e não ama o próximo, se ama a sua família, está negando a Jesus, porque Jesus disse, se amardes só a vossa família, você já não faz nada demais, porque todo mundo faz isso. Se você saudar somente aqueles que falam com vocês, também não estão fazendo nada demais, porque todo mundo faz isso. Os publicanos fazem isso, todo mundo faz isso. Então tem que amar ao que a gente não conhece, nunca viu, as pessoas que a gente não conhece, que não só somente os da família, mas aquele que a gente nunca viu, aqueles que a gente não conhece, e falar também com aqueles que nunca falaram com a gente, não só aqueles que têm amizade, que fazem algo por nós, não. Aleluia, porque se a gente fizer o bem só para quem faz o bem para nós é fácil demais. Difícil a gente fazer para quem nos faz o mal, para quem a gente não conhece. Mas é isso que o Senhor nos ordenou. E se a gente não fizer isso, estamos negando a Jesus. Aleluia. E segunda vez, aleluia. E um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Mas Pedro disse, homem, não sou. Que dura palavra, né? Antes eles batiam no peito e diziam, nós somos discípulos de Jesus. Quando um servo expulsou demônios no nome de Jesus, eles bateram no peito, João. E alguns outros discípulos bateram no peito e disseram, epa, você não pode expulsar, porque você não é discípulo, você não segue a Jesus. Nessa hora eles se orgulharam de ser discípulos, porque eles podiam expulsar demônio. E os outros que não eram discípulos, na mente deles não podiam, mas Jesus disse, deixai ele expulsar. Deixai ele expulsar no meu nome, porque quem é do meu lado não é contra mim. Não há ninguém que faça algo em meu nome e depois fale mal de mim. Aleluia. Então Jesus falou, deixai ele expulsar também, porque o mesmo valor que vocês têm, ele também tem. E eles batiam no peito para dizer que eram discípulos, apóstolos. Mas no momento da dificuldade, quando o homem perguntou, quando a mulher perguntou, tu és deles, tu andas com ele. Aí Pedro disse, não o conheço. Na segunda vez ele disse, homem, eu não sou deles, eu não ando com eles. Mas por quê? Porque para se cumprir a palavra, jamais a gente pode dizer ou fazer como Jonas fez. Deus falou, tu vai fazer isso. E você disse, eu não faço. Bate o pé, eu não faço. Eu não faço. A palavra de Deus vai se cumprir. Ou cumpre ou você morre. Ou cumpre ou Deus mata. Com Deus não tem negócio de brincadeira. Se Deus falar, vai acontecer, vai acontecer. Querendo o homem ou não, o que prevalece é a vontade de Deus. E passando quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. Então não adiantava fugir. As origens, de cristão, dava para ver pelas vestes de Pedro, pelo jeito de falar, não adianta ele negar. Tem muita gente que nega quando está no meio dos ímpios. É crente só quando está dentro da igreja.
Aí quando pergunta, tu é crente? Fala, não. Mas as vestes fala, o jeito de falar fala. Não adianta negar. O jeito de andar fala quem é crente verdadeiro. Não tem como esconder, só de passar na rua, o povo diz ali, lá vai um servo do Senhor. Quem é um cristão verdadeiro? Faz como Eliseu passa e o povo diz ali, lá vai um santo homem de Deus, como Paulo, que até o demônio que falava na boca daquela jovem falava ali, lá vai 2 santos homens de Deus. Aleluia. E Pedro disse, eu não faço. Jesus disse, tu vai negar. Ele disse, eu não nego. Tu vai negar, eu não nego. Então se cumpriu a palavra de Jesus. Deus disse para Jonas, tu vai pregar em Nínive. Jonas disse, eu não prego, eu vou fugir para Tarsis. Mas Jonas teve que ir pregar. Depois de quase morrer, ele foi. Então os planos de Deus ninguém frustra. A vontade de Deus ninguém atrapalha. Por mais que o inimigo tente, as pessoas tentem, mas ninguém atrapalha a vontade de Deus. No tempo dele tudo se cumprirá. Aleluia. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Pedro disse, eu não sei o que tu está falando. Fugiu do assunto, negou Jesus pela 3ª vez. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então se cumpriu a palavra de Jesus. Enquanto ele estava negando ainda pela 3ª vez, o galo cantou. E a ficha dele não tinha caído ainda que ele tinha negado Jesus. Igual às vezes também a gente, se não vigiarmos, a gente nega Jesus e não sabe que negou. Então temos que estar atento e pedindo perdão a todo tempo. Porque isso foi o mais importante, como falou aqui no versículo 62, no último versículo. No final da pregação eu vou estar falando para os irmãos o que Pedro fez no último versículo, o qual nós já lemos. Então o galo cantou na 3ª vez, e quando ele estava ainda negando, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje me negarás 3 vezes. Então precisou o Senhor olhar para ele entender que ele tinha negado, que a palavra de Jesus tinha se cumprido. Então às vezes a gente está errando e não sabe. Precisa o Senhor nos dar um puxão de orelha. Precisa o Senhor nos corrigir. Precisa o Senhor fazer algo, nos sacudir, para a gente entender que a gente está errando ou negando ao Senhor, que é praticamente a mesma coisa. É preciso às vezes o Senhor olhar para nós, falar conosco para a gente entender que nós estamos errando em algumas coisas que não agrada a Ele. Às vezes só assim quando o Senhor nos exorta, nos corrige, que a gente entende que precisamos mudar algumas coisas e melhorar em outras coisas para agradar ao Senhor. Como por exemplo, sempre a gente viver santificando corpo, alma e espírito. Andarmos com vestes longas os homens até o pulso e calça comprida. E somente veste social, que é o que Deus quer dos homens, andar com vestes sociais. E mulheres andar com roupas até o cotovelo e até o joelho, tapando o joelho. É isso que o Senhor quer de nós. E não só as vestes, mas santificar a nossa língua, a nossa mente, o nosso jeito de falar, de andar, de pensar. Aleluia, santificarmos a nossa alma também. É isso que o Senhor quer de nós, santidade no corpo, na alma e no espírito. Paulo diz que o Deus de paz vos encontre irrepreensíveis para o dia da volta do Senhor. Que Ele vos santifique, corpo, alma e espírito, que vós sejais encontrados irrepreensíveis para o dia da volta do Senhor. E o que Pedro fez? No versículo 62, depois disso tudo, ele ter negado o Senhor. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Pedro se arrependeu do que ele fez. Então, ainda que você tenha errado, tenha negado ao Senhor, tenha pecado contra o Senhor, se arrependa. Ainda hoje Ele terá misericórdia de ti e te perdoará. Ele diz que Ele não rejeita um coração quebrantado. E no livro de Provérbios vai nos dizer
que aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas aquele que abre a boca e confessa, esse alcançará misericórdia. Então se arrependa sempre dos seus erros e não cometa mais os mesmos erros. E faça de tudo para não cometer erro nenhum. Procure sempre obedecer o que está na palavra do Senhor. Não são as partes e outras não. Obedeça tudo que está na palavra do Senhor. E tu serás bem-aventurado e bem-aventurada, e o Senhor se agradará de ti e te levará para morar no céu, a ti e a tua casa e a tua descendência. Então que Deus te abençoe e guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.